Lucas, capítulo 24, apenas a parte B do versículo 5. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que vamos observar algumas passagens hoje. Esse domingo considerado especial para nós. Lucas, capítulo 24, versículo 5, apenas a parte B. Pergunta dos anjos. A palavra de Deus diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu imenso, infinito amor, pela tua misericórdia que é sem fim, pela tua bondade, ó Deus, pela tua graça, pelo teu perdão. Nós te louvamos por tudo, reconhecendo que somos muito limitados, fracos e pecadores, mas reconhecendo também que em ti existe a perfeição e que o Senhor, ó Deus, supre todas essas coisas em nós. Em nome de Cristo, que vive e reina, que ressuscitou, nós oramos e te louvamos nessa noite, te dando toda a glória que o Senhor merece, te dando graças pelos teus poderosos feitos. Recebe a nossa adoração, nos ajuda a entender a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Era domingo, muito cedo ainda, alta madrugada. A sensação era certamente de cansaço, dor, confusão, não dava para entender direito o que aconteceu, um luto profundo. Os 2 dias anteriores pareciam um pesadelo. Não tem como aqueles dias terem apenas 24 horas. Elas e os outros discípulos viveram 3 dias que ninguém jamais viveu antes e nem viverá nunca mais. Depois de 3 anos caminhando com o Senhor, esse parecia o fim. Depois de ouvirem palavras graciosas, experimentarem o céu na terra, o perdão de Deus, depois de verem coisas que ninguém jamais viu, prodígios e sinais, grandes feitos, depois de experimentar o perfeito amor, agora aquelas Marias que seguiam Jesus, que auxiliaram ele com tanto empenho, caminhavam com seus olhos aromáticos em direção ao túmulo, para cobrir o corpo do mestre. O que mais podiam fazer? O que restava a elas agora? Você, no lugar delas, o que faria? Elas sabiam que tudo isso era muito injusto. Não tinham palavras para descrever o porquê. E não tinham como pensar no que seria de agora em diante. Afinal, acabou. Caminhar com o mestre não era de modo nenhum entediante. É só a gente ler os evangelhos. É só você ler e você verá. Havia sempre o que aprender. Tinha sempre algo surpreendente para ver. Tinha sempre um ensino que ninguém esperava, mas que sairia dos seus lábios. Desfrutar da presença do Senhor, do seu amor, sempre foi, na verdade, sempre é, algo único e maravilhoso. Mas aquela semana, ela começou diferente. Não era uma semana comum. Algo estava desajustado, algo estava diferente demais até para as coisas sobrenaturais que eles viam. Então vamos começar pelo domingo anterior, aquele que aquelas Marias ouviram essa pergunta dos anjos. Aquela longa caminhada que temos lido no Evangelho, que os Evangelhos relatam, que Lucas mesmo relata, aquela caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, no qual ele realizou esses grandes feitos, esses grandes ensinos, ele combateu hereges, ele apontou a fraqueza dos homens, ele mostrou que nele tinha a solução para essas fraquezas.
aquela caminhada, ela terminou com a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele entrou na cidade santa montado no jumentinho, aclamado por multidões que cantavam Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, dos versículos 1 a 9, relata essa entrada de Cristo com as seguintes palavras: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Afinal de contas, ele é o rei do universo. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumento, e no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas, e você lembra que uma multidão acompanhava eles. Estendeu as suas capas no caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Não temos como saber, irmãos, o tamanho da felicidade que invadiu o coração dos discípulos ao ver toda aquela cena, ao ver aquela coisa gloriosa. O mestre aclamado pela multidão. Talvez eles tivessem pensado: finalmente, eles reconheceram, eles viram o que a gente está vendo já há 3 anos. Finalmente, as multidões viram que ele é o Senhor. Mas eles eram tão pequenos. E foram chamados para algo tão especial. O coração deles certamente transbordava de uma alegria indizível. Não tinha como explicar. Era um mestre tão grande, mas tão próximo. Eles não tinham como imaginar o que a quinta-feira seguinte traria. Jesus era de fato o rei dos judeus, o rei do universo, e aquela era a sua coroação. Como todo rei digno é aclamado pelas multidões. Mas eles não entendiam que aquela era uma coroação diferente. Afinal, o seu reino não é deste mundo. Por que a sua coroação seria? Os reis judeus que viveram antes, eles tinham o óleo da unção que os profetas escorriam sobre a cabeça deles, clamando ao Senhor que desse sabedoria para que eles reinassem sobre a nação de Israel. Mas o grande rei Jesus, o óleo da sua unção que escorre da sua cabeça, é o seu sangue poderoso que nos lava. Eles não sabiam que a coroa do filho de Davi não seria preparada de ouro puro, de pedras preciosas. Eles não imaginavam que aquela coroação seria com espinhos. Eles não podiam imaginar que o trono em que Jesus repousaria não seria de luxo. Nem mesmo a manjedoura simples que o acolheu quando ele era apenas um bebê. Mas o trono onde repousaria a majestade dos céus e da terra, e onde ele esmagaria todos os seus inimigos e a velha serpente. O trono era cruz. E ali o seu calcanhar seria ferido. Na verdade, eles não perceberam alguns detalhes dessa entrada triunfal. Não foi somente a profecia de Zacarias 9:9 que se cumpriu naquele dia, sobre a entrada do rei humilde que vem sobre o jumentinho. Porque aquele, irmãos, também era um dia especial para os judeus. Aquele era o dia 10 daquele mês, conhecido como o dia de Nissan, que era justamente o dia que a lei em Êxodo 12
ordenava que cada família deveria escolher o cordeiro para ser sacrificado. Era naquele dia, enquanto Jesus estava indo sobre o jumentinho, que as famílias também estavam entrando em Jerusalém com o cordeiro do sacrifício. Aquele sacrifício deveria ocorrer nas primeiras horas da sexta-feira. Isso é, no pôr do sol da quinta. O que eles não conseguiam imaginar que Jesus era aquele cordeiro também entrando para alegrar toda a sua família, toda uma multidão tão numerosa que Deus já havia prometido ao seu servo Abraão, como as estrelas do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo que, numa só cruz, o rei vence e o Cordeiro morre. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quão grande é a soma dos pensamentos do Senhor, não é mesmo? Mas aquela continuou sendo uma semana densa. Naquela semana, entre domingo e quarta-feira, Jesus entrou no templo. Ele expulsou cambistas. Ele ensinou naquele lugar. Ele pregou para muita gente. Inclusive falou sobre ressurreição, com sacerdotes que eram duros de coração, relutantes em crer na verdade óbvia das Escrituras. Ele exortou falsos mestres. Ele lamentou sobre as trevas de Jerusalém. Afinal, quantas vezes o Senhor quis reuni-los debaixo de suas asas, como a galinha tenta reunir os pintinhos. Assim passou-se segunda, terça, quarta. Uma semana tão longa que nunca mais terá outra igual. Mas chegou aquela quinta-feira. Foi mais um dia incomumente especial, mesmo para aqueles que seguem Jesus. Jesus mais uma vez ensinou seus discípulos a servir, sendo também mais uma vez o exemplo perfeito da servidão. Ele mesmo o serviu dedicadamente. Ele lavou os pés de cada um deles. Você lembra como Pedro se revoltou? O Senhor não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, exagerado, então não lave só os pés, lave a cabeça, o corpo, me lave por completo. Aí Jesus, calma, Pedro. Quem já se banhou, basta lavar os pés. E mesmo diante das objeções insensatas do discípulo, líder de Pedro, ele prosseguiu. Ele fez o que tinha que ser feito. Porque mesmo que eles não tivessem noção do que estava prestes a acontecer ainda naquela noite, Jesus tinha tudo muito claro na sua mente. Ele sabia qual era cada passo milimetrado que ele tinha que dar para cumprir a perfeita ordem de Deus. Todo o conteúdo da sua missão estava completamente claro em seu coração, patente aos seus olhos. Então João, quando começa a descrever os acontecimentos daquela quinta-feira, nós chamamos de Quinta-feira Santa, ele escreve uma das verdades mais belas que podem ser encontradas na palavra de Deus. No capítulo 13 de João, no verso 1, ele diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O seu amor não foi demonstrado apenas na sua entrega, meus irmãos. Não somente quando ele morreu por causa dos nossos pecados, mas em todo o cuidado de nos ensinar, de corrigir, de exortar e alertar a todos que ele os amou até o fim e provou isso. Isso não é diferente hoje. O seu amor cuidadoso, o seu amor precioso continua eterno e perfeitamente efetivo. Do mesmo modo, ele continua nos amando. Até porque ele é o princípio e o fim. Ele continua assim. Assim como nos ensinou em João 15. Ele continua hoje amando e fazendo discípulos. Ou melhor, fazendo amigos. Porque é assim que ele chama os seus discípulos, que conhecem a sua vontade. Então ele lavou os pés dos discípulos. Naquela noite ele instituiu a mesa, a sua ceia. O sinal máximo de comunhão dos filhos de Deus.
que se assentam à mesa com o próprio Deus, com o próprio Senhor, e dele, dos seus benefícios eternos, se alimentam. Foi precisamente naquela noite que ele apontou o traidor. Ele disse: um de vocês vai me trair. Na verdade, naquela noite ele apontou 2 traidores. Sim, porque Pedro também diria por 3 vezes que não conhecia, embora em seu caso, com choro amargo, houvesse se arrependido. Naquela noite o Senhor ao Pai, orou ao Pai. Naquela noite o Senhor ensinou o seu amor. Naquela noite ele sofreu amargamente, porque ele tinha um cálice para tomar. Naquela noite ele suou sangue, enquanto seus discípulos, amigos relapsos, cochilavam. Naquela noite, mesmo sendo o rei do universo, ele foi vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Era exatamente o preço de um escravo, segundo a lei. Naquela noite, ele recebeu um amargo beijo de um amigo traidor. E como descreve Isaías, pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. Quem cogitou da sua linhagem? Sem descanso, sem misericórdia, sem tempo para respirar, a sexta-feira chega. Porque 24 horas não duram para sempre. E quão amarga pode ser uma sexta-feira? É sexta-feira. Depois de traído, Jesus ele é levado para ser interrogado pelas criaturas mais vis, depravadas, perversas e detestáveis que pisam nessa terra. Os sacerdotes inimigos de Deus o acusam injustamente. O pagão Pilatos o julga. O maligno Herodes escarnece do Senhor. Ele é cuspido, açoitado, maltratado, humilhado. A partir daquele momento, como diz Isaías também, ele passa a ser contado com os transgressores. Seus discípulos viram como a maré pode mudar de uma hora para outra. Como a gente é tão frágil, como nada está no nosso alcance. Aquele que 4 dias antes ouvia uma multidão cantando hosana nas maiores alturas, porque ele estava entrando em Jerusalém. Agora ele ouve o grito alucinado de queremos Barrabás livre. E mais, quando Pilatos pergunta, o que fazer com o rei de vocês? Nós lemos aqui. Eles gritam, ensandecidos, como loucos. Crucificam. Tira ele daqui, fora com ele, crucificam. Mas Jesus ainda tem os seus discípulos. Afinal, Pedro tinha dito a ele, em Lucas 22:33, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Que amigo fiel. Mas as palavras do mestre sempre prevalecem, não é verdade? Quando é que Jesus errou? Rebatendo Pedro em João 13:38, Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Essa é a sexta-feira mais terrível e gloriosa que já se passou e jamais haverá outra. Nós sabemos o que aconteceu naquela noite. Ainda que o mundo inteiro, com toda a sua malignidade, tente desvirtuar o significado da Páscoa, que é a nossa maior alegria, ainda que eles façam isso, tentando esconder o amargo do sangue com o doce do chocolate, nós sabemos qual é o seu real sabor, é sabor de sangue. O bendito e precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que o nosso Senhor foi pendurado no madeiro. Nós sabemos que ele foi feito maldição em nosso lugar. E todo aquele que passa a entender essas verdades jamais poderá permanecer igual. Naquela noite o Senhor foi pendurado no madeiro. E ali, na bendita cruz, o maldito madeiro, o Senhor fez 7 declarações. Não acho contraditório. A cruz é exatamente isso. Ela é maldição e glória. Não tente explicar. Se por um lado ela é a punição pelos pecados da forma mais cruel e terrível que existe, por outro, ela é perdão, amor e paz. Ela é vida. Porque o Senhor pagou o preço em nosso lugar. Mas das 7 falas do nosso Senhor, eu gostaria de destacar 2. Como lemos aqui em João 28:19, de 28 a 30.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele sabia cada detalhe do que tinha para fazer. Ele sabia exatamente o escopo da sua missão. Mesmo se angustiando, ele tinha uma missão que o Pai o havia confiado. E ele, que é o servo sofredor, aquele de quem os homens escondem o rosto, o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, ele iria cumprir, obviamente, cabalmente, a ordem do Pai, sem esquecer de nenhum detalhe, sem nenhuma falha sequer. Ele já estava na cruz. Ele já estava sentindo-se o desamparo, sentindo-se desamparado pelo Pai. Porque estava levando sobre si a iniquidade de nós todos. Ele já havia dialogado com um ladrão ao seu lado, crucificado. Já havia provido um lar e cuidado para sua mãe. Então ele começa a revisar tudo. Ele passa tudo na sua mente. Cada profecia, cada detalhe escrito na história, desde os séculos passados. E mesmo mediante a excruciante dor. Não da cruz, mas do abandono do Pai. Porque não é nada pior do que isso. Ele repassa cada detalhe de sua obra. E lembra-se de que algo precisava ser dito. Uma coisa precisava ser dita. Tenho sede. Isso é escandaloso. A fonte que alimenta o universo. Aquele que tem águas profundas. Aquele que ordenou o dilúvio. Aquele que pode matar toda e qualquer sede. Sentiu a sua língua se apegar ao céu da boca seca. O Senhor que sustenta o universo chegou a um nível máximo de desamparo. Aquele que criou as águas, ele sentiu sede. Ele sentiu sede em nosso lugar, porque ele não quer que jamais tenhamos essa sede. Essa sede insaciável. Para que naquele ato, todo o nosso sustento e toda a nossa eternidade fosse garantida graciosamente, porque ele é bom. E depois de lhe darem vinagre, um maldito e amargo vinagre, ele soube que era hora de se render. Ele sabia que, como sumo sacerdote para sempre, ele mesmo deveria realizar o sacrifício. Porque esse é o papel do sacerdote. Ele já tinha dito isso em João 10, 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, este mandato recebido do meu Pai. De modo que Jesus foi à cruz não somente como um rei para a sua coroação. Ele não foi só se assentar no seu trono. Trono que ninguém queria sentar, mas ele quis. Mas ele também foi à cruz como sumo sacerdote que leva o sacrifício pascal para apresentar todos os seus irmãos, para prover sangue para os outros. E ao passo que ele é o sumo sacerdote levando o cordeiro, ele também é o cordeiro sendo levado. Como é grande a soma dos pensamentos de Deus. Se somássemos, nós contaríamos e contaríamos, sem jamais chegar ao fim. Toda a obra estava cumprida. Então ele disse: está consumado. E voluntariamente, depois dessa declaração, ele derramou a sua alma na morte, dizendo: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E mesmo sendo por volta de meio-dia, houve trevas sobre a terra. Foi isso que aconteceu. O juízo de Deus foi consumado. E quem nele crê jamais será confundido. Que grande sexta-feira
trevas e glória, amor e justiça, morte e vida. John Charles Riley escreve que devemos tomar precauções acerca da interpretação dessa expressão, está consumado. Ao nos aproximar dessa verdade, devemos reverentemente tirar as nossas sandálias, porque o solo em que estamos pisando é terra santa. Não temos como mensurar a dimensão do que nos é expresso pelo evangelista com uma única palavra grega, tetelestai. Mas sabemos o que ela significa. Essa era a mensagem que era colocada nos recibos, quando uma dívida estava totalmente paga. Alguém colocava lá, tetelestai, está tudo pago. Mas era também o que o filho dizia ao pai, depois de terminar uma missão. Quando o pai dizia, faça isso, meu filho. Ele não dizia, já fiz, pai. Ele dizia, tetelestai, está feito. Isso é o que Jesus diz ao pai. O que Jesus diz ao pai é a nossa fonte de imensa alegria. Mesmo que nas trevas daquele meio-dia, ainda assim, a luz resplandecente. Está tudo pago. É a garantia de que o Pai também nos recebe como filhos, pelos méritos do nosso precioso Salvador, Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar. Está pago, está feito. Tudo conforme o Senhor havia ordenado. O sangue que escorria naquela cruz é o único capaz de selar os umbrais dos nossos corações. É o único que pode aplacar a terrível e justa ira de Deus contra todo mal. Esse é o significado de Páscoa. É passagem. O juízo de Deus passa e não nos atinge, porque ele vê o sangue do Cordeiro em nossos corações. Ele passa e não nos atinge porque já matou o Cordeiro, já puniu o Cordeiro em nosso lugar. Cristo morreu para salvar pecadores. É isso que é a Páscoa. A coisa mais preciosa que já aconteceu. A vida morrer para que mortos vivam. Portanto, que fique claro que esta foi a sexta-feira mais terrível e ao mesmo tempo mais maravilhosa da história. Contudo, os discípulos não perceberam de imediato o que estava acontecendo. E por que estava acontecendo assim? Quem explicaria uma coisa dessas? O que será que se passava na cabeça de cada um desses seguidores de Jesus, daquelas mulheres que ficaram ao pé da cruz? Vendo aquela cena tão extravagante, aterrorizante, terrível. Então chegou o sábado. E tudo isso parece ter acontecido tão abruptamente. O sábado, que era para ser o descanso, passou a ser o dia de luto. É o dia das incertezas, é o dia do... E agora? Em um momento eles estavam à mesa com o Senhor. Horas depois ele estava pendurado no madeiro. Mas algumas horas depois era sábado, o dia em que o céu parece estar de bronze. Um dia em que é mais difícil de perseverar. O dia em que todas as certezas dos nossos corações são abaladas. E agora? Naquele dia, Maria, sua mãe, experimentou uma espada atravessando o seu coração. Como profetizou o velho Simeão, quando Jesus era apenas um bebê, no dia da sua circuncisão. Os discípulos, eles ficaram perdidos. E agora? Mas Jesus tinha avisado a eles, está lá em Mateus 26:31. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quantas profecias dá para serem cumpridas num dia? Jesus tinha tirado a maioria deles do mar. Ele os havia ouvido a ordem de Cristo. Jesus disse claramente, e eles obedeceram, sigam-me. A partir desse momento, vocês não são mais pescadores de peixes. A partir desse momento, vocês são pescadores de almas. Mas eu pergunto a você, o que acontece quando o pastor é ferido? Não é verdade que as ovelhas ficam dispersas? O que a palavra nos conta, irmãos, é que aqueles homens, eles voltaram para o mar. Eles foram pescar.
Você sabe por que eles foram pescar? Porque sem Jesus, qualquer um de nós é um mero pescador de peixes. Graças ao bom Deus, que o Senhor não perde absolutamente nenhum dos seus. E se for necessário, como foi? Ele volta à praia para nos arrastar de volta. Ainda que a gente precise ouvir relutantemente, por 3 vezes, a pergunta mais difícil do mestre. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E de igual modo ele ordena, siga-me. E nós ouvimos a voz do bom pastor, aquele que dá vida para as ovelhas. Mas naquele sábado, mais coisas aconteceram. Jesus ele não ficou pendurado numa cruz, mas foi colocado num túmulo vazio, um túmulo novo. Lemos aqui, para se cumprir também o que foi dito pelo profeta Isaías, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Esse sábado foi o da ressaca mental, o do cansaço, exaustão emocional extrema. Nada fazia sentido mais. Tudo havia sido desajustado. Porque é exatamente e propriamente esse o efeito do pecado. Ele desajusta, ele quebra todas as coisas. É isso que acontece quando Jesus deixa de estar presente. Tudo fica fora do lugar. Foi um sábado terrível. É o dia do medo, é o dia da vergonha, é o dia da dor, é o dia do pranto, é o dia do luto. Mas graças ao bom Deus, que tão certo como vive o Senhor, o domingo chega. Então é domingo, o dia da vitória do meu rei. Aquelas Marias, elas foram ao túmulo do mestre. Elas estavam acabadas, destruídas, não entendiam nada. Mas com um profundo senso de amor, de respeito pelo Senhor, elas foram carregando seus olhos aromáticos. Então, Lucas relata, no capítulo 24, do versículo 1 ao 8, eu peço que você abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. Está escrito: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando seus óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Os outros evangelhos dizem claramente que eles são anjos. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E é só no domingo que isso aqui acontece. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. O nosso Salvador vive. Isso quer dizer que a nossa fé não é vã, meus irmãos. A cruz está vazia. Pedro, não muitos dias depois, pregaria um sermão lindo para uma multidão, dizendo, em Atos 2, de 22 a 24, israelitas, escute o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, vocês sabem disso. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível
que fosse retido por ela. Jesus triunfou sobre a morte. Isso significa dizer que o nosso Pai, Ele aceitou o seu sacrifício perfeito. Isso significa que as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:1 são verdadeiras e devem nos encher de alegria, que ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, porque ele pagou tudo em nosso lugar. Isto é, no lugar daqueles que creem no seu sacrifício. E, portanto, estão no Senhor em profunda comunhão. E o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 55 ao 57, ele escreve: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cadê o poder da morte? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E esse amanhã nunca tem fim. E Jesus estende esse convite a todos. Ele já tinha feito. E esse convite continua sendo feito. Ele convida todos nós a participarmos da verdadeira Páscoa. A sermos saciados por Ele, que padeceu em nosso lugar. Ele diz: venha ser eternamente abençoado, bem-aventurado com o Senhor. Venha ser abençoado comigo. Como ele escreve em Mateus 11, como ele diz em Mateus 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu posso fazer isso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Não de vocês, o de vocês é pesado, mas o meu jugo. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque ele já realizou o penoso trabalho. Então ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele já levou o peso das nossas iniquidades. E o que ele tem para nós é um fardo leve. E aquele que sentiu sede, aquele que foi desamparado em nosso lugar, também disse para todos os que têm sede hoje. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu rio, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, Cristo convida todos: venham participar do meu sangue derramado. Venham participar da minha morte, porque ela traz vida. Amém. Convido todos vocês a se colocarem de pé para louvarmos ao nosso Deus.